estamos de volta para mais uma aula sobre segurança da informação. Agora, uma coisa muito importante que nós vamos ver. Nas aulas passadas, nós falamos em relação à segurança e a programas maliciosos, malware. Há alguns vírus de computador e outros que não são vírus de computador. Ok? Mas a partir dessa aula eu vou começar a comentar também sobre golpes na internet, que não são propriamente programas maliciosos em si, mas são golpes que se aplicam na internet. Até para que tu possa entender melhor, eu fiz aqui um esqueminha para a gente compreender. Quando a gente fala de golpes ou fraudes na internet, tem alguns bem famosos, como por exemplo o phishing, é um tipo de golpe que nós vamos discutir aqui, farming, temos também os hoax, que são os boatos. Então existem vários tipos de golpes na internet. Aqui eu coloquei 3 para a gente perceber que existe a ideia de golpes que não são propriamente programas maliciosos em si, que se utilizam, é claro, de programas ou elementos tecnológicos ou da informática ou não, para praticar algum tipo de golpe, algum tipo de fraude. E cai muito em prova, principalmente entre esses 3 que eu acabei de colocar. Não é à toa porque eu coloquei o phishing lá em cima. Porque phishing, de fato, entre esses golpes é um dos mais famosos. Temos também os boatos, que são os chamados hoax, e também um golpe chamado farming. Ok? Então vamos estudar começando com o phishing. O que é um phishing? Phishing é um site ou um e-mail falso muito parecido com o verdadeiro, mas que tem a intenção de capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Então vamos repetir ali a orientação teórica e depois a gente analisa exemplos. Então, phishing, site ou e-mail falso, parecido com o verdadeiro, com a intenção de capturar informações de identificação pessoal. Dando um exemplo prático, tu imagina que eu recebi um e-mail de um determinado banco pedindo para atualizar os dados cadastrais. E esse e-mail tinha a logomarca do banco, tinha a identidade visual, tudo igualzinho como se fosse verdadeiro. Quer dizer, recebi um e-mail com toda a identidade visual e a logomarca daquele banco, pedindo para clicar num link para atualizar os meus dados cadastrais. E aí tu imagina que clicando nesse link abriu um site igualzinho ao site verdadeiro do banco, com a logomarca, identidade visual, notícias, tudo igualzinho, com um formulário para mim preencher os meus dados pessoais. Agora, vamos imaginar que eu não sou correntista desse banco. Esse é um detalhe importante. Claro, brincando que eu não teria clicado se eu não sou correntista do banco, mas vamos imaginar essa ideia. Como eu não sou correntista do banco, eu sei já que aquele e-mail é falso, porque ele veio com a identidade visual de um determinado banco, que eu nem sou correntista nem nada, e ele pediu para atualizar os meus dados cadastrais, e ainda clicando ali levou realmente para um site de um banco, só que era um site falso, imitando ser o site do banco verdadeiro, com um formulário. Ah, professor, mas isso ninguém mais cai. Claro que cai, por isso que eles mandam muitos e-mails falsos, parecidos com os verdadeiros das empresas, das instituições verdadeiras, só que são e-mails ou sites falsos, que só querem capturar as informações, porque de repente, tu imagina alguém que foi no banco hoje e o gerente disse assim, não esquece de atualizar os teus dados cadastrais. Aí essa pessoa chega em casa e tem um e-mail lá do banco que coincidentemente era do banco dela. E aí ela pediu ali, clicou em se recadastrar, abriu realmente uma página, ela digitou seus dados e mandou, na verdade, para esse mal intencionado que acabou enviando para essa pessoa esse phishing. Então, sempre quando a gente tem a ideia do phishing, o phishing é isso, é um site, um e-mail falso, parecido com o verdadeiro, mas que no fundo quer capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Isso a gente chama phishing, tanto para o e-mail falso, parecido com o verdadeiro, como também para o site falso. Por isso o phishing, eles enviam para milhares de pessoas, alguns vão ser correntistas daquele banco, por exemplo, outros não vão ser, alguns não vão acreditar, outros vão, e eles esperam que alguns acreditem e entreguem os seus dados e as informações pessoais. E como eles mandam para muita gente, para milhares de pessoas, um ou outro lá acaba respondendo e entregando seus dados pessoais. A isso nós chamamos então de ataque de phishing, não pode esquecer. Legal, né? Agora, legal, modo de dizer, legal é se cuidar disso e tomar cuidado com esses e-mails que a gente recebe, principalmente de instituições financeiras como os bancos. Isso é muito perigoso, né? É isso, pessoal, por essa aula de segurança. Na próxima, nós vamos continuar falando ainda sobre segurança da informação. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Incentiva os amigos também a conhecerem o nosso canal para conhecer os nossos vídeos e permitir que a gente publique cada vez mais vídeos para vocês, certo? Até lá, bom...